Oi, tudo bem? Como é que você tá? Eu sou o Rodrigo Santos, escritor de Anicejara e a Pedra do Trovão, e eu tô aqui pra gente continuar nossa conversa sobre como escrever bem, como escrever melhor. A gente tá fazendo uma série de vídeos, batendo um papinho sobre isso, e a gente já falou um pouquinho sobre estilo, sobre focar no nosso leitor, a gente já conversou um pouquinho sobre o que tem que ter num bom texto, e hoje eu queria conversar com você sobre um campo que ultimamente tem se tornado cada vez mais especial, tem estado cada vez mais em evidência, o campo assunto. Com o uso cada vez maior dos e-mails como um meio de comunicação oficial, a gente tem usado cada vez mais o campo assunto. Ele já existia nos memorandos e em vários tipos de documento, mas no e-mail ele fica um pouco mais visível. Pensando nisso, eu queria conversar com você nesse vídeo. Como é que você escolhe os seus assuntos? O que eles falam sobre o seu texto? Hoje a gente vai ver junto que esse é um campo bastante importante, tanto para chamar a atenção do seu leitor, quanto também para localizar uma informação depois, para a questão da documentação. Bora! Ultimamente, a vida tem ficado cada vez mais corrida. A gente tem cada vez menos tempo e cada vez mais tarefas para fazer ao mesmo tempo. Então, a gente vai elegendo o que é prioridade e a gente vai deixando de lado o que é menos importante. Com isso, os próprios textos e as comunicações que a gente recebe precisam chamar a nossa atenção para que a gente saiba que precisa dar a devida atenção a ela. Senão, ela vai para aquela lista de coisas para ver depois. Afinal, o tempo é bastante curto. Pensando nisso, existe uma técnica que a gente usa principalmente quando vai fazer palestras, discursos, falar, que é o seguinte. Primeiro, eu digo o que eu vou dizer. Sabe lá na introdução do vídeo que eu te conto sobre o que o vídeo vai falar? Depois, eu digo o que eu quero dizer. E aí eu desenrolar de toda essa história, eu vou explicando, colocando detalhes, dados, né? A gente vai conversando. E por fim, eu te digo o que eu disse. Ou seja, eu relembro alguns pontos do que a gente falou para te ajudar a fixar. A gente faz isso também na introdução, lembrando do vídeo anterior, né? Tudo isso é muito importante quando a gente está falando, porque a gente tem pouco tempo para capturar a atenção da pessoa que está ouvindo a gente. No texto escrito, isso é bastante parecido. Geralmente, quando uma pessoa está lendo um texto, ela se dedica um pouco mais. Então, a pessoa tem um pouco mais da atenção dela dada a você. Mesmo assim, você precisa, logo no começo do texto, mostrar para ela que vai valer a pena seguir aquele texto até o final. Por isso que a gente fala um pouco de estilo, de não ter parágrafos que pareçam blocos imensos, etc, etc. Tudo isso é para fazer o seu leitor querer ler o seu texto. E aí, nesses tempos que a gente está vivendo, o campo assunto acaba sendo primordial para isso. Porque o campo assunto serve para dizer o que eu vou dizer. Só que muitas vezes a gente não usa o assunto dessa forma, né? Quantos e-mails, quantas mensagens, quantos memorandos ou documentos você já deve ter recebido com o assunto oportunidade imperdível. Esse tipo de assunto não agrega nada. E muitas vezes ele não desperta a atenção para abrir aquele documento. O que acontece é que no meio corporativo, muitas vezes eu não tenho a opção de não ler aquele e-mail. Eu recebo um e-mail de um setor, eu preciso abrir, eu preciso ler aquele e-mail, ou aquele documento, memorando, etc. Preciso ler o que foi escrito. A diferença é que, se eu não for capturado desde o começo por aquele texto, eu vou ler ele com energia muito baixa. E provavelmente eu vou reagir mal a ele, eu vou reagir pouco. Então, se você está escrevendo um texto que você quer que chegue às pessoas, você precisa ter em mente que o seu texto precisa ser agradável de ser lido. A pessoa tem que desejar ler ele. Agora, se você trabalha com marketing, com venda, e no seu caso você está escrevendo e-mail marketing, nossa, isso é mais importante ainda. Você precisa convencer a pessoa a abrir aquele e-mail. E aí, um bom assunto faz toda a diferença. Vou te dar um exemplo. Digamos que na empresa que você trabalha, existe um sistema de contabilidade. Esse sistema é novo, está sendo implantado. E a partir da próxima quarta-feira, vocês na empresa vão começar a usar uma nova funcionalidade dele que grava informações escritas. Ele serve, digamos, para a comunicação dentro da empresa. Então, coube a você escrever um e-mail para todos os outros setores que utilizam o sistema, avisando que a partir da próxima semana, essa nova funcionalidade vai estar disponível. Aí você escreve um texto muito bem elaborado, contando como que vai ser, quando que vai começar a ser utilizado, coloca datas, coloca todas as informações, como a gente conversou antes, tudo muito bem. E aí no campo você escreve
Novo sistema. Novo sistema. Lembra que a gente falou sobre o tempo? Vai ter um monte de gente que já vai falar, novo sistema. Talvez a pessoa não tenha toda aquela animação para ler esse texto. Mas, como a gente está falando de e-mail corporativo, a pessoa abre e lê, a informação está lá, né? Tá muito boa. E aí ela faz o que tem que fazer. Daqui a algum tempo, você precisa localizar esse e-mail. E aí, o assunto dele é esse assunto hipervago, novo sistema. Não ajuda na documentação, não ajuda a criar histórico, não ajuda a criar história, memória. Pense que talvez um e-mail mais direto, um assunto dizendo exatamente o que o e-mail ia dizer, fosse mais interessante. Um assunto dizendo início da utilização do módulo de comunicação do sistema de contabilidade. Data de início do módulo de comunicação do sistema de contabilidade. A partir da próxima quarta-feira, dia tal, início da utilização do módulo de comunicação do sistema contábil. Enfim, todos esses são títulos que parecem a priori muito grandes, mas eles servem, primeiro, para deixar bem claro qual é o assunto, e aí as pessoas que precisam utilizar esse módulo, quando veem esse assunto, já vão saber que eles precisam entender isso, e no futuro, para alguma consulta, fica super fácil saber que foi nesse e-mail que se discutiu o início do uso do módulo de comunicação. Então a ideia é essa, que os assuntos que nós colocamos nos nossos documentos, nos nossos textos, sejam suficientes, tragam informações suficientes para que o leitor saiba do que vai se tratar, o que ele vai ler. É uma manchete, né? É um título bem colocado, que chama a atenção e conta aquilo que a pessoa vai encontrar ali. A gente tem que ter cuidado para esse título não ficar também muito grande. A ideia não é que ele seja o texto. Não é para estar todas as informações ali. Para isso serve o texto. Mas ele tem que ter o suficiente para o leitor saber o que vai encontrar. E aí, cuidado com o clickbait, né? É fazer aquele título que fala uma coisa e o texto fala outra. Isso é horrível. Você já deve ter visto isso muito na internet, principalmente nos vídeos por aqui. Você encontra um título que diz uma coisa que você super quer saber e quando você assiste o vídeo, quando você lê o texto, ele fala de uma coisa que não te interessa em nada. A experiência é super frustrante e provavelmente quando o seu leitor tiver ela, depois ele não vai mais acreditar em você, ele não vai mais ter vontade de ler aquilo que você escreveu. Essa é a dica de hoje. Espero que você aproveite, espero que os seus títulos façam mais sentido, ajudem você a se comunicar melhor, ajude os seus leitores a quererem ler seus textos e te dê muito sucesso. Até a próxima. Tchau!